Informações agora é o nosso analista Theo Cury. Vamos falar sobre Alexandre Ramagem, ex-deputado, ex-diretor-geral da ABIN. Ele reapareceu, Theo Cury, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre Ramagem, que foi condenado a mais de 16 anos de prisão. O que a gente pode trazer aí com relação a esse depoimento, hein, Theo? Carol, ele reapareceu porque, você vai se lembrar, ele foi condenado a 16 anos pelo Supremo Tribunal Federal por 3 crimes. Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ele foi, junto com outras pessoas, inclusive o ex-presidente da República, Bolsonaro, denunciado por 5 crimes. Os outros 2 crimes pelos quais ele foi denunciado são o de dano ao patrimônio público tombado e deterioração do patrimônio público por conta do 8 de janeiro de 2023. Só que, quando o Supremo aceita a denúncia contra ele e manda para a Câmara dos Deputados, a Câmara derruba, suspende, pelo menos temporariamente, 2 crimes, o de dano qualificado e de deterioração do patrimônio público tombado, porque foram crimes cometidos supostamente, na época, depois da diplomação dele como deputado federal. Então, enquanto ele fosse deputado federal, ele não poderia ser processado por esses 2 crimes. Foi condenado pelos outros 3 que aconteceram antes de ele ser diplomado deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e foi condenado. Quando a Câmara dos Deputados, no final do ano passado, declara a perda do mandato do Alexandre Ramagem, isso faz com que o Supremo retome a investigação com relação àqueles outros 2 crimes. E é o que está acontecendo nesse momento. Ele depois, ontem, ao STF, lembrando que ele está foragido nos Estados Unidos, ele viajou para os Estados Unidos para fugir da responsabilização da justiça aqui no Brasil. Ele acusa essa investigação de ser uma farsa, totalmente falsa e também de ser uma armação contra ele, por isso fugiu aos Estados Unidos. Ontem ele prestou um depoimento de 45 minutos à juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, respondeu as perguntas dela, do advogado dele e do representante da Procuradoria-Geral da República. Em linhas gerais, negou que tenha monitorado autoridades no momento em que ele chefiou a Agência Brasileira de Inteligência. Isso é alvo de uma investigação também no Supremo Tribunal Federal. Diz que em nenhum momento o ex-presidente Bolsonaro pediu que ele utilizasse aquele equipamento, aquela ferramenta de monitoramento israelense chamada First Mile. Disse que, inclusive, foi ele quem abriu o processo de auditoria nessa ferramenta e determinou o fim das atividades dela, mas ele é investigado também por isso lá no Supremo Tribunal Federal. Negou qualquer vinculação com tentativa de golpe, com os atos criminosos que aconteceram no 8 de janeiro. Disse que estava nos Estados Unidos quando isso tudo aconteceu, que não produziu nenhuma minuta de golpe, que não planejou nenhuma ação e que não participou de reuniões. E reiterou que o tenente-coronel Mauro Cid, que é o delator desse caso lá no Supremo Tribunal Federal, sequer mencionou o nome dele na delação que fechou com a Polícia Federal, que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. Carol, nesse depoimento foram também dispensadas as testemunhas de acusação e de defesa e agora falta uma data para o julgamento desse caso depois das últimas manifestações, tanto da defesa quanto da Procuradoria, nesse caso do Alexandre Ramagem. A tendência é que ele seja condenado também por esses 2 crimes, como foram os demais do Núcleo 1, do qual ele fazia parte.